Em 1909, na cidade de Belfast, na Irlanda do Norte, um novo capítulo da história naval estava prestes a ser escrito. O Titanic não era apenas mais um navio, ele era a personificação da ambição humana. Um projeto colossal, desenvolvido para ser o maior, mais luxuoso e, acima de tudo, mais seguro navio já construído. Imagens de sua grandiosidade começaram a circular. Sua proa imponente, cortando as águas, os salões de luxo decorados com opulência e seus avanços tecnológicos, como a promessa de ser invulnerável aos icebergs. A White Star Line, empresa responsável por sua construção, sabia que estava criando algo que desafiava as leis da engenharia e da natureza. Trabalhadores de diversas partes do mundo se reuniram, dia após dia, para colocar a primeira pedra daquilo que se tornaria uma lenda, ou uma tragédia. Cada pedaço de aço, cada detalhe do Titanic era planejado para impressionar. A expectativa que cercava sua finalização era imensa, quase como se esse gigante de ferro e aço fosse mais que uma embarcação. Ele seria a resposta do homem à sua própria vulnerabilidade diante do oceano. Os jornais estavam repletos de anúncios sobre o navio e sua inauguração. Era o futuro. Era o amanhã, e ele seria imbatível. Mas, na verdade, o Titanic tinha algo que não se via na superfície, uma arrogância silenciosa, a crença inabalável de que nada poderia parar sua jornada. Mas o que, afinal, realmente faria esse navio, com toda a sua grandiosidade, fracassar de forma tão dramática? Abertura para o próximo tópico. No dia 10 de abril de 1912, o Titanic zarpou de Southampton, na Inglaterra, em sua viagem inaugural. Uma travessia que parecia simples e, ao mesmo tempo, repleta de significado. O destino parecia garantir uma travessia tranquila, até o momento em que, no coração do oceano, o imprevisto seria seu maior adversário. No dia 10 de abril de 1912, o Titanic deixou o porto de Southampton com um majestoso toque de sirene, anunciando sua partida em direção ao desconhecido. Era o começo da viagem inaugural do navio, que seria saudado como a maravilha do século, e a excitação no ar era palpável. Milhares de pessoas se reuniram nas docas para assistir ao gigante partir. A imprensa, ao lado de dignitários e passageiros ilustres, acompanhava com olhos ávidos e corações esperançosos. Os passageiros a bordo eram uma mistura fascinante de celebridades, aristocratas, industriais e cidadãos comuns. Havia uma atmosfera de festa, um sentimento de grandeza, como se a própria história estivesse sendo escrita em tempo real. As primeiras classes, com seus luxuosos salões e cabines de tirar o fôlego, eram o retrato da opulência. A primeira classe oferecia o que havia de mais moderno e requintado: banheiros de mármore, piscinas, quadras de squash e até mesmo um café parisiense. Era o ápice do conforto e da indulgência. A sensação de segurança era inebriante, com a crença de que, com tantas inovações, o Titanic era imbatível. Para os passageiros da terceira classe, a travessia parecia um sonho realizado. Eles, por sua vez, se viam como parte de uma aventura única, uma oportunidade rara de cruzar o oceano em uma embarcação tão grandiosa. Mesmo sem o luxo dos andares superiores, havia uma sensação de pertencimento a algo histórico. Como todos na travessia, eles estavam prontos para um futuro que parecia promissor. Porém, algo se escondia sob essa fachada de perfeição: a presunção. O navio, com toda a sua tecnologia, não estava imune ao que o mar poderia oferecer de mais impiedoso. A confiança excessiva em seu design e as palavras ditas pelos mais otimistas de que o Titanic era insubmersível ecoavam por entre as conversas de bordo. Mas no silêncio da noite, quando a vastidão do oceano tomava conta e as estrelas piscavam como testemunhas, algo começava a acontecer, algo que ninguém poderia prever. Abertura para o próximo tópico. Na noite do dia 14 de abril, enquanto o Titanic cortava as águas geladas do Atlântico, um aviso de iceberg foi ignorado. Em meio à confiança e ao orgulho, a realidade do mar se aproximava, fria,
silenciosa e letal. E foi nesse exato momento que o destino do Titanic começou a ser selado. Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic navegava serenamente, imerso no conforto da sua grandiosidade. O céu estava claro, as estrelas brilhavam com uma intensidade quase surreal, refletindo a tranquilidade do momento. No entanto, no coração gelado do Atlântico, algo desconhecido e invisível aguardava. A brisa leve da noite escondia um dos maiores perigos que o navio já enfrentara. Era por volta das 23h40, quando um estrondo surdo cortou o ar e foi ouvido nos corredores das enormes cabines. Uma pancada seca e profunda, como se o próprio oceano tivesse se rebelado contra a arrogância do Titanic. A colisão com o iceberg foi rápida, mas devastadora. O impacto não foi sentido como uma grande explosão, mas sim como um amasso quase silencioso. Uma pressão que fez o casco do navio ceder, rompendo suas partes mais vulneráveis. O som dessa colisão ressoou em todo o navio, mas não foi o suficiente para fazer com que os passageiros ou a tripulação compreendessem a gravidade do que havia ocorrido. Inicialmente, o capitão e os oficiais tentaram minimizar o impacto. O navio era grande, imponente e parecia capaz de suportar qualquer coisa. A princípio, ninguém imaginava que o Titanic, a obra-prima da engenharia humana, pudesse ser derrotado por uma simples colisão com um bloco de gelo. Mas as coisas começaram a se desenrolar rapidamente. Naqueles primeiros minutos após o choque, uma sensação de desconforto começou a tomar conta da tripulação. Os corredores começaram a ser preenchidos com o som de sirenes e passos apressados. E então, a realidade começou a se fazer presente. As paredes de aço que haviam sido projetadas para resistir a qualquer desafio começaram a ceder. As águas geladas do Atlântico começaram a invadir os compartimentos do navio. As portas de estanque que deveriam segurar a água estavam sendo ultrapassadas, um a um. Enquanto o pânico começava a se espalhar pelos corredores e pelas cabines, uma sensação de impotência tomava conta dos mais altos oficiais. Eles, que haviam sido tão confiantes na invulnerabilidade do Titanic, agora estavam confrontando a brutal realidade. O navio estava afundando. Não havia escapatória. Abertura para o próximo tópico. À medida que o Titanic começava a afundar lentamente, surgia uma nova questão: a evacuação. Como tirar milhares de pessoas de um navio que estava destinado a se tornar uma tumba aquática? As ordens começaram a ser dadas, mas o caos tomou conta do grande transatlântico. Nas cobertas, um medo avassalador começava a se espalhar, e as mulheres e crianças eram direcionadas para os botes salva-vidas. Mas seria suficiente? O tempo estava contra todos. A cada minuto que passava, o Titanic afundava mais, e com ele as esperanças de um resgate rápido. O grande navio, que antes navegava orgulhosamente pelo Atlântico, agora se tornava um cenário de pânico e caos. A ordem que deveria ser dada de forma calma e estratégica se transformou em um frenesi descontrolado. A evacuação, que deveria ser um processo organizado, estava sendo feita às pressas, sem o cuidado e o tempo necessários. Os botes salva-vidas, que deveriam ser um refúgio seguro, estavam sendo lançados ao mar com uma rapidez desmesurada, sem o número suficiente para todos. As mulheres e crianças, aquelas que haviam sido prometidas uma saída mais rápida, estavam sendo empurradas para os botes. Mas as hesitações dos marinheiros, o desespero e a confusão em torno da decisão de quem poderia ou não embarcar, tornavam o processo ainda mais aterrador. Gritos, empurrões, rostos de pavor se cruzando nas últimas tentativas de encontrar um meio de escapar. As águas geladas do Atlântico começavam a engolir o casco do Titanic, e o frio cortante que invadia as vestes das vítimas era apenas um prenúncio do terror que estava prestes a se espalhar por aquelas águas. As pessoas desesperadas que ficaram para trás, incapazes de encontrar um lugar nos botes, observavam impotentes
o lento naufrágio do navio. A chance de sobrevivência diminuía a cada segundo, enquanto o imenso navio virava a seu lado e começava a afundar com uma gravidade implacável. Na escuridão da noite, as explosões ocasionais de caldeiras e destroços caindo do Titanic iluminavam o mar em torno dos sobreviventes. Lá, na imensidão do oceano, os botes com os poucos sortudos se afastavam, mas o destino daqueles que ficaram para trás parecia já selado. O medo, o desespero e a sensação de impotência começavam a invadir os corações daqueles que permaneciam na água gelada, lutando pela vida, enquanto o Titanic se afundava lentamente. Abertura para o próximo tópico. Enquanto o Titanic desaparecia nas profundezas, a tragédia estava apenas começando a revelar sua verdadeira face. A maré de desespero e sofrimento só aumentava e o número de sobreviventes era incerto. Mas o que aconteceria depois? Como as autoridades lidariam com a tragédia que abalou o mundo? O resgate estava a caminho, mas com ele surgiam outras questões e dilemas morais que desafiavam toda a humanidade. Como o mundo reagiria ao que acabava de acontecer? Quando os primeiros sinais de alívio começaram a surgir, com os botes de resgate finalmente alcançando os sobreviventes, o peso da tragédia do Titanic ainda pairava sobre o mar. A noite fria, marcada por gritos e desespero, agora era substituída por uma calma tensa, mas profundamente angustiante. Os sobreviventes estavam ali, flutuando em um cenário de devastação, com os rostos pálidos e os corpos exaustos, olhando para o vazio imenso que antes havia sido a grandiosidade do Titanic. E quando, finalmente, as embarcações de resgate chegaram, os poucos que restaram para contar a história começaram a ser trazidos à tona. Seus olhares estavam perdidos, incrédulos com a enormidade do que haviam vivido, mas ao mesmo tempo sentiam uma amarga gratidão pela chance de sobreviver. Entre eles, havia aqueles que haviam perdido seus entes queridos, testemunhado amigos e familiares se afundarem no mar gelado e agora, sem palavras, vagavam pelas embarcações de resgate, tentando entender o que havia acontecido. O choque não era só deles. O mundo inteiro parecia estar em um luto coletivo. As notícias se espalhavam com uma velocidade impensável para a época. Na Europa, na América, na Ásia, não havia lugar que não sentisse o impacto da tragédia. O Titanic, que antes era um símbolo de progresso e riqueza, agora era um marco sombrio da fragilidade humana. A dor e a incredulidade estavam nas ruas, nos lares, nos jornais. O navio que deveria ser invencível, que havia sido erguido como uma maravilha da engenharia, estava agora no fundo do oceano, levando com ele mais de 1000 vidas. O choque da tragédia não se limitou apenas aos sobreviventes e às famílias das vítimas. Aqueles que estavam a milhares de quilômetros de distância, assistindo à notícia pela primeira vez, sentiam como se estivessem testemunhando o impossível. Como um navio tão grandioso poderia sucumbir tão rapidamente, levando consigo tantas pessoas de diferentes partes do mundo? O Titanic se tornara, de repente, um símbolo de tudo o que podia dar errado, um lembrete da vulnerabilidade humana diante da imensidão do oceano. Abertura para o próximo tópico. E agora, com a tragédia à vista, surgiam as questões mais difíceis. O que faria a humanidade diante da tragédia? Como seria possível explicar o que aconteceu? A busca por respostas e os longos processos investigativos estavam apenas começando. Mas em meio ao lamento coletivo, outra questão surgiria. Seria o Titanic apenas uma lição ou uma tragédia que, de alguma forma, poderia ser evitada? Enquanto as águas geladas do Atlântico ainda abraçavam os restos do Titanic, o mundo se voltava para a única coisa que poderia trazer algum tipo de alívio, algum tipo de entendimento. As respostas. O que causou uma tragédia tão imensa? Como algo tão grandioso e supostamente indestrutível poderia ter falhado de forma tão catastrófica? Logo,
as investigações começaram. Em um navio que partia de Nova York, os sobreviventes eram questionados sobre os momentos finais do Titanic, e com cada depoimento, o mistério começava a ganhar contornos mais sombrios. Todos tinham suas versões, mas o que estava claro era que as falhas no design do navio, a falta de botes salva-vidas suficientes e uma série de decisões imprudentes durante a noite fatídica começavam a surgir como elementos centrais da tragédia. À medida que os sobreviventes retornavam para suas casas, suas histórias se entrelaçavam. Alguns ainda não conseguiam dormir, retornando às suas memórias a cada pesadelo. Outros tentavam colocar as imagens horríveis de lado, mas era impossível apagar o que haviam presenciado. E foi nesse cenário, marcado por dor e confusão, que as primeiras respostas começaram a surgir. A maior parte delas, no entanto, não trazia alívio. Pelo contrário, elas apenas adicionavam camadas ao drama. O Titanic não havia sido simplesmente mal projetado, mas a arrogância humana em relação à natureza e à tecnologia parecia ser a verdadeira culpada. Afinal, o navio foi proclamado inafundável, uma falácia tão grande quanto o próprio mito que o cercava. Enquanto isso, em Londres e Nova York, os jornais estampavam títulos que tornavam o mundo cada vez mais obcecado por um único nome: Titanic. Especialistas debatiam sobre como o navio, que em sua época foi o maior e mais luxuoso do mundo, poderia ter se afundado tão rapidamente. E enquanto esses debates aconteciam, um consenso estava se formando. A tragédia poderia ter sido evitada. Mas o que ninguém imaginava naquele momento era que, à medida que mais detalhes fossem sendo revelados, novas perguntas surgiriam. Cada investigação, cada documento encontrado no fundo do oceano, cada testemunho apenas acrescentava mais complexidade à história. O que parecia claro se tornava nebuloso, e o que parecia impossível, de repente, tornava-se uma realidade indiscutível. Abertura para o próximo tópico. E a investigação não parava por aí. O que as pessoas não sabiam é que, anos depois, a busca por respostas não se limitava às questões técnicas. Surgiam novos mistérios e novas descobertas sobre o Titanic que deixavam mais perguntas sem resposta e transformavam a tragédia em algo ainda mais fascinante, mais incompreensível. O que mais o oceano escondia? À medida que o tempo passava, a história do Titanic ganhava uma outra dimensão. A tragédia não apenas permaneceu como um dos maiores desastres marítimos da história, mas foi forjada em uma lenda que ecoaria por gerações. O navio que afundou, levando com ele mais de 1.500 vidas, se tornaria de forma irônica o símbolo de um mundo que acreditava ser invencível e que foi brutalmente lembrado de sua fragilidade. À medida que o século XX avançava, o Titanic se tornava um ícone, não apenas nas páginas dos livros de história, mas também no cinema, na literatura e até no coração das pessoas. Filmes como o épico de James Cameron, que trouxe o navio e seus passageiros de volta à vida, reacenderam a chama do mistério, do medo e da esperança. Mas, de alguma forma, a tragédia jamais foi completamente entendida. Ao contrário, ela se perpetuava, envolta em um véu de mistério que, paradoxalmente, a tornava cada vez mais fascinante. O oceano, que sempre fora a última fronteira da humanidade, agora parecia esconder o Titanic como um tesouro perdido. Em 1985, um momento épico de descoberta. Após anos de buscas incessantes, um grupo de exploradores finalmente encontrou os restos do Titanic no fundo do Atlântico, a uma profundidade onde a luz nunca chegaria. O navio, que um dia foi símbolo de grandeza, agora era um fantasma, silenciado pelo peso do tempo e das águas. Mas as descobertas não pararam por aí. O que estava perdido se tornava cada vez mais visível. Artefatos foram retirados das profundezas, oferecendo aos sobreviventes e aos estudiosos uma janela para o passado, uma ponte entre o que havia sido
e o que poderia ter sido. E embora o Titanic estivesse agora mais acessível, o mistério permanecia, mais palpável do que nunca. Como se o oceano, em sua grandeza silenciosa, não tivesse terminado sua história. E o legado do Titanic não se restringia apenas aos ecos do passado. As lições tiradas daquela tragédia reverberaram pelo mundo. Novas regras para a segurança marítima, novos conceitos de prevenção e um novo respeito pela força da natureza surgiram. Mas, acima de tudo, o Titanic era agora um lembrete de que, por mais que o homem tente dominar o destino, ele jamais será capaz de controlar o imenso poder das águas. Abertura para o próximo tópico. Mas o que o futuro reserva para essa lenda? Como será lembrado o Titanic daqui a 100 anos? O mistério que o envolve continuará a nos fascinar. Ou seremos capazes de finalmente desvendar seus segredos? O Titanic, mais do que um simples navio, simboliza as ilusões humanas diante da natureza indomável. Em sua jornada para o desconhecido, ele carregava não apenas passageiros e tripulantes, mas também as esperanças de uma geração que acreditava estar acima de qualquer força do mundo. Mas o destino, sempre imprevisível, os lembrou de uma verdade irrefutável: ninguém está imune ao incontrolável. A tragédia de abril de 1912 deixou um rastro de dor e perda, mas também uma lição que atravessa os séculos. O Titanic se transformou em um ícone eterno, não apenas como uma fatalidade, mas como um lembrete constante de que a humanidade, por mais avançada que seja, precisa de humildade diante dos imensos mistérios do nosso planeta. Hoje, sua história vive em cada história contada, cada filme, cada artefato recuperado. O oceano, que guardou seus segredos, continua a ser o palco de uma narrativa que nunca se apaga. A imagem do Titanic, do navio majestoso até seus destroços no fundo do mar, permanecerá como um legado eterno de ambição, tragédia, sobrevivência e memória. Uma história que, mais de 100 anos depois, ainda ecoa em nossos corações. E assim, enquanto o Titanic repousa nas profundezas do Atlântico, sua lenda nunca se afunda. Ele continua a nos desafiar a refletir sobre nossos próprios limites, a fragilidade da vida e o imenso poder do desconhecido.